surfistas da realidade. Vamos então terminar o primeiro capítulo do livro Transurfing, o espaço das variantes. Nós estamos, acho que esse é o quarto vídeo, e nós estamos nós estamos na página 30, e você vai lendo comigo e acompanhando. Essa é uma leitura comentada, tá bom? Nós estamos fazendo vários paralelos com vários autores que falam sobre a natureza da realidade. No último vídeo falamos sobre Greg Braden, que traz a ideia de campo da realidade, campo de infinitas possibilidades. Falamos da física quântica. Então vamos continuar. Pessoal, meu nome é Luciana Luz, eu sou terapeuta, eu sou uma buscadora, uma surfista da realidade, também buscando transitar entre as minhas variantes, nos espaços das variantes, e vamos continuar com o nosso estudo. Página 30, deixa eu aumentar aqui, porque eu não tô de óculos. Nós estamos no meio da página. Cumpre não esquecer que essa é apenas uma das formas de manifestação da realidade. Não é possível. Nós estamos no capítulo que se chama. Enigma do Guardião, tá? É o primeiro capítulo, mas nós já estamos lá no item 3, né? O Enigma do Guardião. Cumpre não esquecer que essa é apenas uma das formas de manifestação da realidade. Não é possível simplesmente ficar sentado e apenas pela meditação formatar a própria realidade. Embora existam pessoas que literalmente materializam objetos do ar, existem mesmo, né? Aqui no Brasil tem pessoas que conseguem materializar, tem essa mediunidade de materialização da realidade, da física, né? E até na internet tem um rapaz que chama Marluz, que ele é um médium de materialização. Procurem aí. Então, essas são raras habilidades, né? E não ostentam sua habilidade. E mesmo assim, as ideias influenciam tanto o destino do ser humano quanto condutas concretas. As pessoas se acostumaram a que suas ações atraem consequências visíveis e facilmente explicáveis. As influências das ideias são mais imperceptíveis e, por isso, inexplicáveis e imprevisíveis. Pode parecer que determinar um vínculo causal confiável entre ideias e acontecimentos subsequentes seja bem difícil, mas logo você terá que se convencer de que as ideias do ser humano formam a realidade de maneira totalmente imaterial. O ser humano recebe aquilo que ele mesmo escolhe. Alguém poderia exclamar: então, o que são esses mares, montanhas, planetas, galáxias? Todos são produtos da minha emanação de ideias? O ser humano se considera às vezes o centro do universo. Na verdade, ele ocupa apenas um nicho minúsculo deste espaço infinito. Deixa eu só fazer um paralelo com o Curso em Milagres. Lá em Curso em Milagres ele diz que nós humanos, a nossa mente é apenas uma diminuta ideia. Ele nos reduz, nos diminui a uma diminuta ideia, eu e você. O nosso mundo é habitado por uma multitude de organismos vivos e cada um traz sua contribuição na forma da realidade. Cada ser possui seus parâmetros de irradiação de ideias. Se você se incomoda em considerar a irradiação da planta como sendo de ideias, pode dar-lhe outro nome, pois o fato não irá mudar por isso, né? Não é um nome que confere significado. Nem é possível afirmar com certeza que objetos inanimados não tenham nada semelhante à irradiação dos organismos vivos. Pessoal, o que fala lá no Caibalion? Que existe consciência até mesmo em uma cabeça de prego. Então é isso que ele está falando aqui, que em todos os organismos não podemos dizer que não existe uma irradiação energética de vida, até naquilo que nós chamamos de objetos inanimados. Em Um Curso em Milagres, a gente aprende nas lições do curso que nada tem um significado intrínseco em si, mas que tudo tem uma consciência por trás, que aquilo tem uma energia de vida, uma manifestação por trás, embora não tenha um significado em si mesmo, apenas existe. E ele sugere que a gente pare de dar nomes às coisas, aos objetos, que a gente pare de nomeá-los e dar o nosso significado a eles, e que a gente se conecte com esses objetos de uma maneira que a gente permita que o objeto diga para nós quem ele é. Olha, gente, se isso não é ser um mago da própria realidade, o que mais é? Entende? Cada ser possui sua consciência e forma a camada do seu mundo. Pode-se dizer que tudo neste mundo carrega em si uma partícula de Deus e assim ele governa o mundo inteiro. Cada ser humano caminha por sua linha de vida e ao mesmo tempo todos vivem no mesmo mundo. O mundo material é um para todos, para a realidade concreta, para cada um é sua. Suponhamos que você seja um turista e caminha por uma bela cidade. Você admira os pontos turísticos, se entusiasma com a beleza da arquitetura, observa os canteiros de flores, as fontes, as aleias do parque, os rostos sorridentes dos transeuntes. Você se detém próximo a um cesto de lixo e lá está parado um indivíduo sem teto. Ele, assim como você, se encontra no mesmo mundo, não em outro. Apesar disso, ele vê algo totalmente diferente de você. Desculpa, gente, tô com a minha garganta ficando cansadinha. Ele vê uma garrafa vazia no lixo, uma parede suja. O concorrente que alcançou a garrafa antes dele e agora se pergunta: será que tiro dele?
Vê também o policial que olha torto e desconfiado para ele. Você vive numa linha de vida e ele vive em outra linha, embora ambos estejam no mesmo mundo. As duas linhas de vida se cruzam no ponto do espaço das variantes. Por isso, esse mundo, a materialização da realidade, é o mesmo para ambos. Olha que interessante, gente. Todas as manifestações. Eu sempre me pergunto isso. Né? Por exemplo, a gente vê muito essa diferença de mundos entre as pessoas que estão presas nos pêndulos da política, por exemplo, né? Então, quando você entra no Instagram, você vê aqueles comentários, né, da direita e da esquerda. As pessoas parecem viver em um mundo paralelo, totalmente alienado dentro das suas bolhas. E você, dentro da sua, acha que você tem a razão, que você é o obtentor da verdade universal, porque você acredita naquilo, as suas crenças são alinhadas com aquilo. E aí você vê alguém falando de uma outra realidade. Ambos estão no mesmo mundo, mas cada um está vivendo uma linha de vida. E as verdades são diferentes para cada pessoa. Você pensa, nossa, que ser mais alienado essa pessoa. Mas ele olha para você e ele também fala, nossa, que ser mais alienado. É muito louco isso, né? Todas as manifestações da natureza material possuem uma base energética subjacente. O campo energético vem primeiro, depois todas as outras manifestações físicas. Então, ou seja, né, ele está dizendo que a nossa energia chega primeiro que a gente. O impacto da nossa chegada, ele vem primeiro do que o nosso corpo físico. Entendeu? Os cientistas estão tentando unificar diferentes manifestações da energia dentro de uma teoria única e logo alcançaram resultados. No entanto, em seguida, terão que substituir alguma coisa novamente, porque a quantidade de formas de manifestação da realidade é infinita. Sem entrar em todas essas sutilezas, observemos a energia como uma força abstrata, invisível. Nem por isso existe com menor objetividade. Para os nossos objetivos, basta admitir o fato de que a energia das ideias do ser humano é plenamente material. A energia das ideias não rodopia restrita ao âmbito da cabeça humana, mas se espalha no espaço e interage com o campo energético ao redor. Atualmente, poucos contestariam esse fato. Simplificando, podemos assumir como parâmetro da irradiação de ideias sua frequência, semelhante à frequência das ondas de rádio. Quando você pensa em algo, a frequência da energia de seus pensamentos está sintonizada com uma determinada faixa no espaço das variantes. Quando a energia atinge o setor do espaço das variantes, surge a realização material da variante dada. A energia possui estrutura complexa e interpenetra tudo o que existe neste mundo. Ao atravessar o corpo do ser humano, a energia é modulada pelos pensamentos e na saída adquire parâmetros sintonizados com esses pensamentos. Então percebe que a nossa mente, ela funciona como um filtro, como um modelador da energia. A energia chega em nós, nos impacta, mas são os nossos pensamentos, ou seja, nossas formas de pensamento que já estão ao nosso redor, já estão no nosso campo, que vão modular e como essa energia vai sair do nosso campo. Isso se alinha com muitas outras filosofias, né, que a gente conhece. Segundo esse mesmo princípio, funciona o transmissor de rádio. Os parâmetros da energia absorvem em si as características do pensamento. Desta maneira, na saída resulta irradiação de pensamentos, que transforma o setor do espaço das variantes em realização material. Quando você pensa no mal ou no bem, você irradia a energia dos pensamentos para o espaço das variantes. A energia modulada se acopla num setor determinado, e isso traz modificações correspondentes na sua vida. As circunstâncias de vida se formam não só por atitudes concretas, mas também com o mundo. Ele lhe responde com o mesmo. Se você, ou seja, né, a gente tá falando o que é a lei da atração, sem usar a palavra lei da atração. Entende? Olha só. As circunstâncias de vida se formam não só por atitudes concretas, mas também pelo caráter dos pensamentos do ser humano. Se você se coloca inimigo com o mundo, ele lhe responde com o mesmo. Ou seja, ele devolve. Isso é o quê? Um espelho. Ele vai explicar mais pra frente sobre o espelho. Se você expressa constantemente a sua insatisfação, ou seja, a sua reclamona, seu reclamão, cada vez mais você terá razões para reclamar. Gente, é assim que a lei da atração funciona. Se na sua relação com a realidade predomina o negativismo, o mundo voltará para você seu pior lado. Ao contrário, a relação positiva será o meio mais natural de mudar sua vida para o melhor. O ser humano recebe aquilo que escolhe. Essa é a realidade, goste ou não. É por isso que toda a teoria da manifestação dos Abrahams, se você conhece, já acompanhou a Esther e o Jerry Riggs, eles canalizam, né? Ela canaliza uma consciência, um grupo de consciências, uma família de consciência chamada Abrahams. E os Abraãos, os Abrahams, eles baseiam toda a teoria da manifestação deles no bem-estar. Basta que você se sinta bem, faça as pazes com a sua realidade. Agora eu lembrei da Byron Katie, né? Ela fala, ame a sua realidade. Porque a partir daqui você consegue alterá-la. A partir do bem-estar. A partir de se sentir bem naquela realidade, né? O ser humano recebe aquilo que escolhe. Continuando, enquanto seus pensamentos forem mais ou menos na mesma direção, você se encontra na mesma linha de vida. Ou seja, tudo muda quando você muda, percebe? Enquanto seus pensamentos forem mais ou menos na mesma direção, você se encontra na mesma linha de vida. Logo que a relação com a realidade mudar para essa ou aquela direção, os parâmetros da irradiação pensamental, do pensamento, adquirem novas características.
e a realização material da camada do seu mundo passa para uma outra linha. Então, ou seja, o que determina a mudança de uma realidade, de uma linha de vida para outra? Acontecimentos, que podem acontecer na sua vida, como ele disse no vídeo passado, ou o seu próprio pensamento pode criar uma mudança, um ponto de alteração da sua realidade. Então, isso, porque assim, a vida, ela vai mudar naturalmente. As circunstâncias vão nos fazer mudar. Mas aqui ele está nos ensinando a sermos magos da nossa própria vida e alterarmos a nossa realidade conscientemente. Entende? É isso que ele está falando aqui. Lá, ou seja, na outra linha, os acontecimentos se desenvolvem em um outro roteiro, combinando com os parâmetros da sua irradiação, ou seja, do seu pensamento. Se o roteiro, por alguma razão, não o satisfaz, você vai lutar tentando mudar a situação. Tá vendo que, a partir da insatisfação, você não altera a sua realidade? Todos os autores que falam de lei da atração, de mudança de realidade, falam a mesma coisa, que é a partir da aceitação da sua realidade você consegue mudá-la. Cada um, ao se encontrar com obstáculos, reage de forma negativa, expressando insatisfação ou desânimo. Sua irradiação pensamental se transfere para a linha da qual os obstáculos crescem. Ou seja, as pessoas pensam que se ficarem insatisfeitas, revoltadas, se indignarem com a vida que elas têm, vai fazer a vida delas mudar. Mas tudo que vai acontecer é que elas vão atrair mais e mais motivos para se indignarem, se revoltarem e reclamarem. E elas ficam presas naquele ciclo daquela realidade. Elas não conseguem acessar um novo pensamento, porque a partir do momento que você muda, a sua realidade muda. Então ele fala aqui, resulta que a vida rola por um declive para algum lugar. E esse lugar é outras faixas de realidade, outros pontos, outras variantes sua mesmo, que você acessa. Sabe aquele termo? Rolar penhasco abaixo, ladeira abaixo, é mais ou menos assim. Da mesma forma que você pula para variantes sua melhor, e a nossa querida Adrica, lá na EQM da Drica, que eu dei a dica para vocês assistirem no canal Afinal Quem Somos Nós, ela deixa isso muito claro, que tanto a gente pode descer para variantes que estão vivendo vidas inferiores e piores que a nossa. Ou seja, tem uma versão de você, de mim, uma variante nossa que é morador de rua, que é cracudo, que vive uma vida difícil, entende? E você vai descendo para ela conforme essa quantidade de pensamentos vai puxando você para baixo, a lei da atração vai trazendo no espelho da vida mais disso para você, entende? Então, ele está dizendo que os nossos pensamentos nos ajudam a saltar, mas também nos ajuda a descer para variantes inferiores. Resulta que a vida rola por um declive para algum lugar. Dado o processo, parece indômito, né? Mas de fato você mesmo, com seus pensamentos, dirige sua realização em domínios problemáticos do espaço das variantes. Você acha que consegue vencer os obstáculos com as suas ações, mas de fato acontece que você recebe aquilo que você mesmo escolheu. Você escolheu a luta com os obstáculos, então os recebe multiplicados. Se você ficar assoberbado pelos pensamentos sobre problemas, eles sempre estarão presentes na sua vida. Você direciona ações para modificar situações na presente linha da vida, mas não consegue mudar os roteiros no espaço das variantes. Você consegue apenas escolher um novo roteiro. Ao tentar mudar os momentos indesejáveis no roteiro, você pensa exatamente naquilo de que não gosta. Gente, os Abrahams falam do contraste, que nós ficamos o tempo todo fazendo escolhas baseadas no contraste. Ou seja, eu fico doente e aí eu desejo ficar curado, deseja um corpo saudável. A gente cria, a gente cocria a nossa realidade baseado naquilo que a gente gosta e não gosta, naquilo que a gente quer ou que a gente não tem ainda. Percebe? No contraste. É isso que ele está falando aqui. Ao tentar mudar os momentos indesejáveis no roteiro, você pensa exatamente naquilo do qual você não gosta, daquilo no qual você não quer mais. Eu não quero mais ser pobre. Meu esposo fala muito isso. Eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu não quero ser pobre mais nenhum dia. Ele nem é pobre, é um ponto de vista apenas, uma percepção. Mas essa frase, esse pensamento não cria riqueza, percebe? Ah, eu só não quero mais ser pobre. Então, afinal, o que você quer? A gente tem que focar no que queremos, dar atenção para que aquilo cresça, né? Então, ele continua aqui. Mediante isso, a sua escolha, ou seja, nós temos que fazer a escolha e não reclamar daquilo que a gente não quer mais. Mediante isso, a sua escolha se realiza rapidamente e você recebe aquilo que não deseja. Eu também estou escolhendo o que eu não quero mais. Se você ficar o resto da vida criando na base do contraste, você vai estar sempre recebendo mais daquilo que você não quer mais. Numa linha dada de vida, é impossível mudar qualquer coisa. Numa linha dada de vida, é impossível mudar qualquer coisa. Exatamente como, ao se encontrar numa galeria de quadros, você não pode tirar ou reorganizar a exposição que não é sua. Você não é dono aqui, mas ninguém lhe proíbe de dar meia volta e passar para outra sala, para ver aquilo que lhe agrada mais. É claro que a passagem para a linha de vida da qual cada um possui o que pediu não acontece apenas por desejo. Nem todos os pensamentos se dão à realização e nem todos os desejos se cumprem. E a gente sabe que é assim. Aqui se trata não do conteúdo dos pensamentos e sim da sua qualidade.
Apenas sonhar ou desejar ainda não é escolha. Os sonhos não se realizam. Gente, olha isso. É indispensável cumprir determinadas condições das quais você saberá ao ler este livro. Olha que legal, vou voltar um pouquinho. A gente está com o tempo corrido. Aqui se trata não do conteúdo dos pensamentos, e sim da qualidade. Apenas sonhar ou desejar ainda não é a escolha. Os sonhos não se realizam. Então, aqui ele está apontando que nós vamos entender como cumprir determinadas condições, né, lendo o livro. No espaço das variantes existe quantidade infinita de linhas de destino para cada ser humano. Não temos razão para nos magoar com os nossos destinos porque fomos agraciados com o direito de escolha. Então não precisamos ficar ressentidos com o que está acontecendo nessa realidade, a gente só precisa escolher. Nosso problema consiste em não saber o que fazer. O mundo se manifesta em toda a sua multiplicidade. Parece como se ele tivesse sido criado para fazer quaisquer necessidades. Cada um pode encontrar aqui tudo o que agrada a sua alma. Olha, gente, como isso é gostoso de ler, de ouvir. Até nas diversas direções do saber, o mundo mostra para nós aquele lado que queremos ver. Ai, coceira, rinite. Por exemplo, o idealismo afirma que o mundo é ilusão. E o mundo concorda. O materialismo afirma o contrário, e o mundo novamente não tem nada contra. As pessoas discutem entre si, impondo umas às outras sua relação com o mundo, seu ponto de vista, né? E o mundo mostra que todas elas têm razão. Isso não é maravilhoso? Eu acho incrível. O espaço das variantes consiste nas chamadas ilusões, e a realização material é o que se estende por mundo material. Nós sempre recebemos o que escolhemos. Quem conhece os princípios do Islã sabe o que significa as palavras "o destino do ser humano está impresso no livro". Significa que o destino é predeterminado e não há como escapar dele. Tais afirmações se encontram em outras religiões também. Ó, pessoal, lembra da novela Caminho das Índias? Que a gente foi apresentado para o universo que existe lá na Índia, dos hindus, que diz que a pessoa nasceu em determinada faixa, em determinada classe econômica, ela é chamada de Dalit, que são pessoas que não têm nenhum tipo de relevância social, né? Olha eu procurando as palavras. Porque eu não tinha ensaiado isso aqui. Mas lembra que aquelas pessoas que nascem como Brahmins, os Brahmins, eles têm bastante relevância social. Eles são ricos, herdam essa condição social, essa cultura de serem melhores que os Dalits. Entre Brahmins e Dalits existem outras classificações, mas aquilo é um destino. Nasceu Dalit, morre Dalit. Entende? E isso gerou muita indignação na época. Então vamos continuar aqui. Era só um exemplo. Ele deu o exemplo do Islã, eu dou um exemplo dos Dalits. Na realidade, o destino do ser humano já é pré-determinado. Os enganos das religiões consistem apenas em que a variante deste destino não é uma, mas uma multiplicidade infinita. Não se escapa ao destino. Isso também é verdade, até certo ponto, porque não é possível mudar o roteiro daquela variante. Olha, gente, uma coisa que nós vamos aprender ao ler esse livro é que a variante que você escolher, você precisa viver toda a história, toda a narrativa, todo o destino dessa variante. Não dá para você mudar a narrativa da variante, você só pode mudar de variante. Ele vai explicar isso pra gente, nós vamos entender direitinho como isso funciona. Lutar com o mundo circundante para mudar seu destino é uma ocupação muito difícil e ingrata. Não vale a pena tentar mudar o roteiro. Basta simplesmente escolher para si a variante que você quer. É claro que tudo isso é bem inusitado e evoca dúvidas lancinantes, dá pra ficar doido, né? Mas eu nem contava com que você aceitasse imediatamente o modelo das variantes. Eu mesmo, desculpe, não acreditei até me convencer de que o transurfing funciona. Ele tá te convidando e me convidando a experienciar, pessoal. Ele não tá tentando nos convencer e nos influenciar. Ele está dizendo que isso existe, é uma das verdades, das infinitas verdades do mundo, e nos convidando a experienciar. Ele tá dizendo assim, transurfing funciona, e funciona inegavelmente, porque a experiência que ele teve é empírica. Então vamos ter a nossa. Não há razão para priorizar um ou outro modelo só para alcançar alguma verdade absoluta. Possui significado não o próprio modelo, mas o resultado prático que este modelo permite. Diversos modelos matemáticos podem representar o mesmo fato físico de formas diferentes. Não seria engraçado se os especialistas em geometria analítica de repente se insurgissem contra a análise matemática e passassem a provar que a geometria é a única disciplina matemática verdadeira? Olha só que exemplo massa que ele está dando. Então, é um exemplo pra gente mesmo, não existe verdades absolutas, né? Os matemáticos conseguiram chegar a um acordo entre eles, mas os filósofos e líderes religiosos ainda não. Onde se encontra esse espaço das variantes? A essa pergunta é muito difícil responder. Do ponto de vista da nossa terceira dimensão, pode-se dizer que está em todo lugar e em lugar algum. Ó, quem lembrou do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Que a personagem do filme acessa várias variantes dela mesmo. Gente, se liga aqui, assiste esse filme, eu vou até assistir de novo, já assisti umas 3 vezes. Esse filme é muito louco, lancinante, como ele diz aqui no livro. Ela acessa a superposição de todas as variantes dela mesmo, pra ela poder escolher uma. Gente, isso aqui é muito legal. Vocês assistirem o filme. Imagine um plano infinito, sem começo nem fim, no qual moram serzinhos humanos de 2 dimensões. Eles desconfiam que existe uma terceira. Parece-lhes que o plano é o único mundo e não conseguem entender como é possível existir algo além de seus limites. Se você quer entender as dimensões de modo prático que dê para você visualizar, desenhado literalmente,
Busque aqui no YouTube o vídeo do Carl Sagan. Carl Sagan. É impossível que você nunca tenha ouvido falar desse cara, gente. Se liga, galera. Esse vídeo, ele explica exatamente, coloca aí, Carl Sagan explicando as dimensões da realidade. E ele desenha pra gente entender. Mas sabemos que basta acrescentar a terceira dimensão a este modelo e será possível criar uma quantidade infinita desses planos. Então, pessoal, vamos pensar aqui rapidinho, vamos fazer um desenho mental aqui, que eu não vou ter tempo de colocar isso na edição, para poder soltar logo esses capítulos para vocês assistirem. Então, imagina um pontinho. Esse um pontinho seria correspondente à primeira dimensão. Agora, faz um risco e liga um segundo pontinho, segunda dimensão. Faz outro risco para cima e liga um terceiro pontinho, terceira dimensão. Aqui nós já temos 3 dimensões que formam uma letra L. Se você deslocar e mudar o L de lado, nós teremos a quarta dimensão, porque a quarta dimensão é a profundidade, tá? Então, não nos preocupemos com o fato de que não temos condições de imaginar de que forma é possível existir. Além do nosso mundo, uma infinidade de mundos paralelos. É impossível, gente, as pessoas não pensarem ainda que a Terra é plana. É impossível. É impossível. É difícil acreditar na realidade da existência de mundos paralelos. Mas, por outro lado, é fácil acreditar na teoria da relatividade, segundo a qual, ao acelerar a velocidade do corpo, sua massa aumenta, as medidas diminuem e o tempo desacelera. Por experiência própria, isso ainda é impossível de provar. Importa não se entendermos ou não, e sim qual é a utilidade prática que a gente pode tirar disso. Pessoal, se não ficou claro sobre a teoria da relatividade, pesquisem. Assistam vídeos curtos sobre a teoria da relatividade, que é bem legal. E nesse vídeo a gente ainda não vai conseguir terminar esse capítulo, porque já deu 30 minutos. Mas no próximo capítulo a gente consegue terminar esse primeiro capítulo do livro Transurf, o Espaço das Variantes. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, curta, comenta, compartilha. A gente já volta.